Graça e paz, galera. Mais uma vez, queria estar aqui refletindo um pouquinho com vocês. E hoje queria estar trazendo quatro características. Quatro características não só que um cristão, mas que uma pessoa deveria ter. Para a gente refletir um pouquinho nessa mensagem e ver que, apesar de ser características que a palavra de Deus traz para a gente, que os cristãos devem ter, né? Como eu falei, qualquer pessoa que queira ser uma pessoa melhor para si mesma, para os seus familiares, para as pessoas que estão à sua volta, para a sociedade, elas deveriam pensar um pouquinho e refletir nessas características, que eu tenho certeza que vai ser bênção para as suas vidas. E eu queria estar falando sobre a história de Samuel, o chamado de Samuel. E no livro de 1 Samuel 3, onde conta a história que Samuel ele andava com Eli. Eli já estava mais velho, cansado, e Samuel ainda era novo, né? E nesse momento, os dois, era noite, os dois já se encontravam deitados, quando de repente Samuel ouviu uma voz chamar. Então, 1 Samuel 3, a partir do 4, vai estar dizendo assim: Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Samuel respondeu: Estou aqui. Eli, porém, disse: Não, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E nesse momento o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, percebendo que o Senhor estava chamando o menino, lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Então, das quatro características, a primeira que eu queria trazer para a gente é sobre a intimidade. Intimidade com Deus. Aqui nessa história mostra Samuel ainda menino e ainda não tinha intimidade com Deus. A história conta que o Espírito de Deus ainda não tinha sido revelado a Samuel. E Samuel ainda sem intimidade, sem muito contato com Deus, ainda não conhecia a voz de Deus. A voz de Deus ainda não era do conhecimento de Samuel, ele não reconheceu que era Deus o chamando naquele momento e achou que era Eli. Então a primeira palavra, a primeira característica que eu queria trazer para a gente é a intimidade. Samuel nesse momento não tinha, e isso mostra que precisamos ter intimidade com Deus. Porque na segunda sermos ensináveis. Sermos ensináveis. Todos nós precisamos ser ensináveis. Porque neste momento ali, Samuel não tinha intimidade, Samuel não reconheceu a voz de Deus. Mas Eli, que já era mais experiente, já tinha uma vida com Deus, já tinha intimidade com Deus, ele percebeu toda aquela situação que estava acontecendo ali. Ele não tinha ouvido a voz de Deus, pois Deus tinha falado com Samuel, mas pelo fato de Samuel ter ido 3 vezes até ele, achando que ele estava chamando, Eli percebeu toda a situação e sabia que era Deus chamando Samuel, e Samuel não estava reconhecendo a sua voz. Então ele passou essa informação para o menino Samuel naquele momento. Passou as instruções do que Samuel devia fazer, que ele deveria responder a Deus quando fosse chamado. Então, sermos ensináveis. Sabemos que, independente, nessa história era uma pessoa de mais experiência que estava ali falando, mas nem sempre vai ser assim. Independente da idade, independente das experiências, precisamos estar sempre atentos, pois quem está à nossa volta vai estar sempre com algo para passar para a gente, com algo para nos ensinar, pois cada um vive uma situação na vida. Então, aquela situação que ainda não vivemos e que alguém já viveu pode ser passada como experiência para a gente. Terceiro ponto que eu queria deixar é sobre a fé, sobre acreditar.
Samuel ouviu Eli falar com ele sobre aquilo e ele acreditou. Ele acreditou no que Eli estava falando, ele teve fé de que era mesmo o Senhor ali. E ele respondeu ao chamado de Deus quando Deus o chamou novamente. Ele respondeu por quê? Acreditando e na fé. Não porque ele estava já reconhecendo que aquela era a voz de Deus, mas ele teve fé de que era através dos ensinamentos de Eli, através das experiências de Eli, que Eli tinha passado para ele. Ele teve fé e acreditou. E o quarto ponto é termos atitude, porque Samuel ele se abriu ao ensino, né? Ele se dispôs ali a ser ensinável, como eu falei, ele acreditou, teve fé, mas se ele não tivesse tomado também a atitude final de responder a Deus, nada teria acontecido, ele não teria respondido ao chamado de Deus. Então termos atitude, sabermos que Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, Deus quer nos ensinar, Deus quer que sejamos pessoas melhores a cada dia, Deus quer fortalecer a nossa fé, fortalecer aquilo que temos de concreto para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos tomar a atitude, nós precisamos sair da zona de conforto, dar um pontapé inicial, dar os primeiros passos e precisamos estar atentos, pois ao sinal do chamado de Deus, precisamos dar esse passo, precisamos tomar a atitude de responder a Deus aquilo que Ele quer de nós. E fica aí para nós essa reflexão, para levarmos para as nossas vidas no dia a dia. Sairmos da nossa zona de conforto, aquela situação que estamos agora no momento e que parece que não vai sair do lugar, parece que não vai melhorar, não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. Temos uma luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus Cristo. Jesus Cristo em nossas vidas é a luz do túnel. Precisamos responder ao seu chamado. Precisamos ir em sua direção. Não ficarmos parados, estagnados, estáticos, sem nos mover, pois assim só iremos nos afundar cada vez mais. Jesus me chamou, Jesus continua me chamando, falando comigo cada dia. Jesus te chama também. Jesus nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Que possamos ficar com essa palavra nos nossos corações durante essa semana que se inicia e refletindo cada vez mais para praticarmos isso no nosso dia a dia. Fiquem todos com Deus e tenham uma semana abençoada.